Mateus 18, 21, né? Quem quiser. É uma introdução. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como nós vamos tomar ceia, irmão, Deus tocou no meu coração para dar essa palavra para nós. Se vamos tomar ceia, ver se não estamos magoados com ninguém, né? Machucados, não consegue perdoar. E perdoar, né? Perdoar. Pedro que perguntou se perdoou 7 vezes. E Jesus falou que é infinitamente, tem que ser seu perdão contínuo. Nem ser machucado pela injustiça, passar por cima. Nós já fizemos culto aqui, irmão, do perdão, onde cada um pediu perdão para o outro na igreja, mas acho que não precisa fazer isso hoje aqui não, né? Dizer, eu te perdoo, você me perdoa? A um perdoa o outro, é todo mundo feliz aqui da igreja, todo mundo perdoado. Um culto de perdão. É bom, alivia o coração, a mágoa, o peso. O perdão é o seguinte, tem o perdão com reconciliação e tem o perdão sem reconciliação. Quer ver que Jesus falou? Olha, continuando. Ele diz o seguinte, estou no 21, cadê o 21? Seguinte do 21, 18, 10, está aqui, 21. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer aos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido. Ele, a mulher, os filhos, tudo quanto ele possuía. E que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou que seja paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo compadeceu, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, eu conheço uma pessoa recentemente que passou por essa crise, irmão. Não vou falar quem é, não precisa falar o pecador, só o pecado. A pessoa ficou desesperada, irmão, com uma pequena dívida, não tão grande, e a pessoa em si me paga, você tem que me pagar. E a pessoa gosta de pagar as dívidas e ficou desesperada, irmão. A troco de nada. É um absurdo, né? Uma dívida. Ia pagar, mas a pessoa queria na hora, é agora, é já. E é aquele tormento em cima da pessoa, viu? Mas é um absurdo isso aí. Cristão, hein? Tudo cristão. Então, questão de perdão é coisa séria, viu? Não é só perdão sobre dinheiro. É perdão sobre muitas coisas. Então, como Jesus pagou nossos pecados, se somos cristãos, eu tenho que pagar tudo, eu tenho que perdoar todo mundo. Não, porque eu fui perdoado. Como? Eu sou perdoado e não perdoo? Aqui, tá aqui. Ele é perdoado e não perdoa. Simples entender isso aí. Deus nos perdoa. Agora, você não perdoa a injustiça? Deus não perdoa a nossa? Eu tenho que perdoar. Dói. Você perde. Mas você ganha. Fica com a paz. Então tem o perdão com reconciliação e o perdão sem reconciliação. Isso é uma coisa que eu pensava. Há pouco tempo veio um irmão aqui, que no passado ele aprontou aqui com a igreja, quis até fazer a divisão da igreja, e veio aqui e a irmã deu palavra para ele. Eu não vou citar quem é, alguns irmãos conhecem, sabem quem estou dizendo. Eu falei: não, irmão, como dar palavra para ele? Ele não se arrependeu. Aí veio falar comigo, conversou comigo, não sei o quê. Eu falei: irmão, se você quiser voltar para o ministério, a porta está ali, você conhece o caminho. O caminho da reconciliação. Perdoar é uma coisa. Reconciliar é quando a pessoa se arrepende, né? Mostra a sua erro. No caso do obreiro, ele tem que vir falar com o pastor, depois marca uma reunião, e diante da reunião dos obreiros, confessa que ele errou, que está arrependido, não vai fazer mais. Aí ele é introduzido no ministério, mas pela porta da reconciliação. Então, perdão deve se perdoar sempre. Agora, reconciliar depende da pessoa querer a reconciliação. Vocês estão explicando porque a gente tem que perdoar, ele quer colocar a pessoa no cargo que tinha, sem ele se reconciliar. Ele vai fazer pior ainda. Se ele não reconhece o erro, vai fazer pior ainda. Como faz a lei aí, né? Prende o cara, fica lá, solta no dia seguinte, daqui a pouco está matando outra vez, está matando mulher, está matando, roubando criança, roubando celular, porque não é recuperado. Ele não se arrepende do erro que ele fez. Então ele vai fazer mais ainda. Agora, perdoar, tem que se perdoar. Você perdoa, você está livre da carga. E a carga fica com a pessoa lá, e Deus é que sabe. Vai trabalhar com ele. Nós vamos tomar ceia hoje. Então, na oração, quando fizer uma oração, irmão, se você lembrar que tem mágoa de alguém, ressentimento, tira isso do coração. Traga na mão de Deus. Fique livre de qualquer mágoa, qualquer carga na sua mente, com a graça de Deus, né? Perdoe mesmo que não há reconciliação, que mesmo que a pessoa venha reconciliar, você perdoa, você está livre da complicação, sua alma está livre, com a graça de Deus. Como Deus nos perdoou, você também vai, se você tem com dificuldade, quer dizer, a gente tem dificuldade de perdoar. Porque hoje em dia sofremos tanta injustiça nesse mundo, todo dia tem injustiça, né? Isso tem que a gente se magoa e se machuca demais, e dói. E o perdão exige sacrifício. Você perde, né? Você está perdoando, você está perdendo a causa. Mas está ganhando do outro lado, está ganhando em Cristo, para a glória do seu nome. Então vamos ler o Evangelho de Mateus para a ceia, sem prolongar demais, né?
uma graça de Deus. É o capítulo 26, o verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e ordenou aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça a Deus, discípulos, dizendo: bebei ele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus pegou o pão e abençoou. Pode ficar sentado. Falou: esse pão é o meu corpo. Então esse pão, agora aqui em cima do altar, está o corpo de Jesus. Você é capaz de ver o corpo de Jesus aqui, ensanguentado, tirado para ser sepultado? Está aqui o corpo de Jesus. Isso é ceia de cristão. Não ceia de trabalho evangelístico, onde é dado uma ceia mais memorial do que de comunhão. A ceia é para ter comunhão com Deus. Isso é a ceia real. Paulo fala, não é a ceia, não é a comunhão com o corpo, com o sangue de Cristo. Comunhão, união. Por isso cada ministério dá ceia à sua maneira, de acordo com o seu trabalho. Viu? Não fala nada de errado. Cada um tem o seu trabalho, tem a sua mensagem. E o cálice, Jesus está dizendo: esse cálice é meu sangue. Então aqui não está o suco de uva, irmão. Aqui está o sangue de Jesus. Mas pastor, é o suco de uva, não é? Era. Agora é o sangue. O sangue da nova. Você é capaz de entender? Não. Se você for um cristão, você vai entender o que eu estou falando. Se não for cristão, não entende. E não é materialista. Não vai entender, graças a Deus, né? Então aqui é o meu sangue de Jesus. Agora, você entende isso? Então, procure entender e compreender, irmão. A comparação que eu dou é de um cheque. Vocês já usaram o cheque, sabe o que é um cheque? O cheque é um papel, não é dinheiro. Mas o cheque não tem o valor do dinheiro? Você vai lá dar o cheque, você paga a conta. Porque lá no banco, seu dinheiro está lá. Então, irmão, aqui está o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice, que é o sangue. Mas há 2025 anos atrás, ele realmente foi crucificado. A aliança dura até o dia de hoje, é como se fosse hoje. Hoje, os discípulos viram Jesus ser condenado, ser crucificado. Eles viram. E nós temos que ver ele com a mente. Ao comer esse pão e beber esse cálice, você está vendo Jesus aqui, o corpo deles, e está vendo o sangue dele para ser ministrado da Santa Ceia. É o mesmo valor. Você não pode dizer: eu vou tomar um suquinho de uva, vou comer um pedacinho de pão. Aí isso é materialista. Você não nasceu de novo. Então você não é um cristão. Simplesmente materialista, um religioso. E crescer espiritualmente não é fácil, não. Sou franco dizer. Isso é uma experiência. Você vai tendo. Mas é preciso entender, irmão. Então nós estamos aqui para participar, não apenas para relembrar, para participar da mesa do Senhor, para comer do seu corpo e beber do seu sangue, para que nós tenhamos comunhão com Ele também. Como Ele é, nós sejamos aqui neste mundo. Todo cristão é a extensão de Cristo. Como Cristo é, o cristão é. Jesus não se deixou vencer pelo mal. Recebeu muito mal, mas não fez mal. Assim é o cristão. Recebe muita cacetada. Recebe muito mal, mas não faz mal. Retribui com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal fazendo o bem. Esse é cristão. Você não é apenas um religioso. E a maioria é apenas religioso. A maioria é crente, mas é crente em Deus de si mesmo.
quer que Deus faça o que Ele quer. Ele não faz o que Deus quer. E sabe o que Deus quer de cada cristão? É meio forte que eu vou falar, irmão. Quer que cada cristão seja um mártir em favor da obra. Muitos na igreja antiga lá de Roma foram mártires. Morreram queimados, comidos por feras. E eles mudaram Roma de pagã. A primeira cidade que se converteu foi Roma, pelo imperador Constantino. No século III, ele transformou o paganismo de Roma em cristianismo. Espalhou o cristianismo para o mundo inteiro através da Igreja Católica. Mas tem seus erros, mas ela foi que evangelizou muitas nações através desse imperialismo, né, com o apoio do Império de Roma. Então a igreja, o evangelho é isso, irmão, está mudando o coração. Então, com tanto sacrifício dos cristãos em Roma, Roma não venceu o cristianismo, o cristianismo venceu Roma. Isso é a mesma coisa agora, irmão. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Se crescer o cristianismo em São Paulo muda, irmão. O povo muda o Brasil, irmão. Mas que haja verdadeiro cristão. Muda, transforma. Tem país que é bem religioso, bem cristão. Tem outra cultura, outros procedimentos. Nosso Brasil, infelizmente, é muito, não quero falar de política, mas é misturado muito com a Igreja Católica, com muita liberação, e o povo é religioso, mas não segue, né? Apenas tem uma religião para formalidade. Então isso prejudica a sociedade inteira. Mas nós estamos aqui, irmãos, separados por Deus, escolhidos, com experiência, para vivermos a nossa vida cristã, sendo abençoado agora e após morte, com a certeza da nossa salvação, da nossa alma. Porque Paulo fala assim, quando nós tomamos a ceia, irmão, examine-se cada um, para não ser condenado com o mundo. O mundo vai ser condenado, mas o verdadeiro cristão não vai ser condenado com o mundo. Pelo contrário, aí que ele vai receber o galardão dele em Cristo Jesus. E vai ser uma nova criatura na eterna glória de Deus, irmão. Então aqui está o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice, que é o seu sangue. Jesus, ao ministrar a ceia, foi para o Calvário, foi para o Getsemane, melhor dizendo. E ali orou: Pai, se é possível, passa-me esse cálice, todavia cumpra-se a tua vontade e não a minha. Aí está o segredo, irmão. Jesus renunciou à própria vontade, sendo Deus com Deus, mas se sujeitou a Deus. Então nós temos a Trindade: Deus como Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo como enviado por Jesus. Os três são unidos, cada um é um. Então o Filho podia ali não se arrepender, não aceitar, não. Mas ele aceitou. Seu rosto, diz a Escritura, virou gotas de sangue. Tal agonia que ele passou entre o desejo da carne, que ele herdou um corpo de Maria, ele herdou um corpo carnal, irmão, igual ao nosso. Ele dominou a carne, irmão. Adão perdeu para a carne, mas Jesus dominou. Dominou e pode ensinar eu e ensinar você a dominar, irmão. Compreende, irmão? Foi o caso de Pedro, irmão. Pedro quis ir Jesus para a cruz, não estava preparado. Mas Jesus falou: quando você ressuscitar, quando você se converter, confirma teus irmãos. E depois Pedro se arrependeu, chorou. Deus revelou que no fim dos dias dele, ele passaria pelo sacrifício de uma maneira subentendida, né? Quando for velho, você vai ser levado a lugar que você não quer ir. E deu a entender que quando ele fosse velho, ele passou a confiar em Deus, irmão. Tanto é que prenderam ele uma vez, porque ele pregou o nome de Jesus. Ele ia morrer no outro dia, e à noite estava dormindo. E a igreja orou por ele. Deus mandou o anjo e libertou Pedro da prisão. Como que um sonho. Porque ele confiou em Deus. Aí ele passou a confiar, não tenho mais medo de morrer em Cristo. Não tenho mais medo de nada. Eu não tenho medo de nada, irmão, em Cristo. Eu durmo sossegado, eu ando sossegado. Claro que eu não sou andar bobeira aí por aí, é claro. Mas eu descanso no Senhor. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Quem pode livrar você do mal, irmão? Polícia? Não pode. Leis? Não pode. Sabe quem pode? Só Deus.
Na oração do Pai Nosso, nós falamos, livra-nos do mal. Só Deus pode livrar nós do mal, irmão. Deus tem o poder de livrar qualquer um do mal, se Ele quiser livrar. E se Ele não livrar, ninguém livra. Só em Deus está a nossa vida, irmão, nossa confiança. Em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Deus na nossa vida. Então, aqui está, irmão. Nós vamos pedir a bênção para nós termos comunhão com o seu corpo, com o seu sangue, para sermos cristãos como devemos ser. Eu costumo pedir essa oração de joelho. Ora comigo, Senhor Jesus, vou agora tomar parte na comunhão do teu corpo, do teu sangue. Eu vi a tua palavra, e se eu duvidei na fé, já estou arrependido. E peço que agora abençoe a ceia, para realmente termos comunhão contigo mesmo. Conforme nós oramos, irmãos, a gente precisa pedir perdão, peça, reconcilia, mesmo que a pessoa não reconheça o erro, temos que perdoar de qualquer maneira. Se a pessoa reconhecer o erro, melhor ainda, aí pode reintegrar com a graça de Deus. Entregue na mão de Deus outras coisas qualquer, para que nós realmente tenhamos comunhão com Cristo, sair daqui renovado, fortalecido, animado, encorajado, irmão, e com a vitória. Senhor Jesus, estamos aos pés do Calvário, relembrando aquele dia como fosse hoje. Irmãos, para mim, dar ceia é difícil, irmão. Toda vez que dá ceia, eu quero abrir um buraco e sumir, irmão. Quando eu vejo a bondade de Deus, irmão, de Cristo naquela cruz, e vejo a mim mesmo, eu sou egoísta. Como nós somos egoístas e como eu sou egoísta, irmão. Eu tenho vergonha. Eu me envergonho diante do altruísmo de Jesus. Filho da glória, se fazer homem, e para naquela cruz de dó de mim, para que minha alma não vá no inferno. E eu quero sumir. A piedade de Jesus é tão grande. Dói as mãos, dói a cabeça, corada de espinho, humilhado. Cada seco, ministro, irmão. Eu me converto cada dia mais. Eu me converto cada dia mais. E peço perdão. E tento ser menos egoísta. Cada dia assim que passa. Olhando para Jesus, olhando para o seu altruísmo, olhando para a sua piedade. Sendo um Deus, Ele podia ir para a glória, mas aceitou aquela humilhação diante de todos que zombavam dele. Desce da cruz. Mas se Ele desce da cruz como um profeta, manda matar todo mundo, nós não seremos salvos. Mas Ele aceitou ser sacrificado pela igreja. Aceitou ser sacrificado no meu lugar. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Tenho que te pagar, Senhor, jamais poderei pagar. Aceita nosso coração, aceita. Nós te reconhecemos como Deus, como Senhor, que tu realmente é. E damos a ti toda a glória, Senhor, é tu, toda a glória do teu santo nome. E ser piedoso conosco, não desista de nós, Jesus, não desista de nós, Senhor. Ainda estamos no mundo, ainda temos muitas coisas que passar. Não desista de nós, estamos aqui, Senhor, por obediência. Tu mandou que nós devemos tomar ceia, pelo menos uma vez por mês. É renovar a aliança. Do sangue derramado em nosso favor, renovar essa aliança. Do teu corpo dado no lugar do nosso, em sacrifício vivo, santo e agradável. E nós estamos aqui te oferecendo o nosso agora, o teu serviço, de coração. Então, Jesus, Senhor, aleluia. Aceita
tua igreja. Eu peço em meu nome, em nome da igreja, Pai. Aqui está o teu pão e o teu cálice, Senhor, que nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e também em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças te damos, Senhor, de todo o coração. Diga a todos comigo, irmão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus.